Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá! Hoje a gente vai analisar a fundo um acontecimento que, sem dúvida, já entrou para a história recente do Brasil. Falamos da condenação de um ex-presidente da República e também de aliados importantes dele pelo Supremo Tribunal Federal. As fontes que a gente tem aqui são reportagens bem detalhadas, sabe? Cobrindo os eventos ali de 11 de setembro de 2025. E a nossa missão aqui é tentar destrinchar os pontos cruciais dessa decisão, entender melhor as sentenças, o que acontece daqui para frente e, claro, as muitas reações que isso tudo gerou. Então, vamos direto ao ponto. O que exatamente, foi decidido pela primeira turma do STF naquele dia? Olha, foi uma decisão de um peso institucional, enorme. Inédito, na verdade. Foi a primeira vez na história do país que um ex-presidente da República acabou condenado criminalmente, né, por atos como tentativa de golpe de Estado e também tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E a condenação veio por uma maioria bem expressiva na primeira turma. Foram 4 votos a 1. É um marco mesmo. 4-1. Entendi. E quais foram as acusações específicas que levaram a essa condenação? Imagino que não tenha sido uma coisa só, né? Não, de jeito nenhum. Foi um conjunto de crimes que a maioria da turma considerou que estavam provados, né? As condenações abrangeram várias coisas. Tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também dano qualificado ao patrimônio da União, e isso ligado, né, aos eventos de 8 de janeiro, e também deterioração de patrimônio tombado. Além disso, a maioria ali dos réus, com exceção, pelo que dizem as fontes, do Alexandre Ramagem, também foi condenado por formação de organização criminosa armada. São acusações, de extrema gravidade, né? Mexem diretamente com os pilares da nossa ordem democrática. Nossa, é uma lista de acusações bem extensa e grave mesmo. E, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem mais estava, digamos, no banco dos réus e acabou condenado nesse julgamento? As fontes citam vários nomes conhecidos, né? Sim. A condenação pegou 7 aliados importantes do Bolsonaro. A lista inclui figuras que tiveram posições de muito destaque no governo anterior e também nas Forças Armadas. Temos o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordens, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, o Alexandre Ramagem, né, que foi diretor da ABIN e era deputado federal na época, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e também o general Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro em 2022. É uma lista considerável de figuras de alto escalão, sem dúvida. Certo. Agora, vamos para a parte das penas, que eu acho que aqui a situação fica ainda mais concreta, né? Impactante. Quais foram as sentenças definidas para cada um? Elas variaram muito entre eles. Variaram, sim. E foram bastante substanciais. Acho que, refletindo, né, na visão da maioria ali dos ministros, o grau de participação e a responsabilidade de cada um nos fatos que foram apurados. Vamos detalhar um pouco essas penas de prisão, que são as mais chamativas, né? O Jair Bolsonaro recebeu a pena mais longa, 27 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, quer dizer, começa a cumprir em estabelecimento prisional mesmo. 27 anos. O general Braga Neto foi condenado a 26 anos, também em regime inicial fechado. O almirante Almir Garnier e o Anderson Torres, eles receberam penas idênticas, 24 anos cada um, e ambos começando em regime fechado. 24. Isso. O general Augusto Heleno foi sentenciado a 21 anos, regime inicial fechado também. O general Paulo Sérgio Nogueira teve uma pena de 19 anos. Aí tem um detalhe técnico. 16 anos e 11 meses estão de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção, mas o regime inicial para o cumprimento também é o fechado. Entendi. O Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos e 1 mês, igualmente em regime inicial fechado. E, por fim, o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens. Ele recebeu a pena consideravelmente mais branda, né? Foram 2 anos de reclusão para serem cumpridos em regime inicial aberto. Essa diferença enorme, as fontes deixam bem claro, é por causa do acordo de colaboração premiada que ele fez.
a famosa delação. Nossa, são penas realmente muito altas, para a maioria deles, né? Com essa exceção bem notável do Cid, por causa da colaboração. E além desse tempo de prisão, de reclusão ou detenção, que outras sanções foram impostas? Falou-se em multas, perda de direitos. Sim, a condenação trouxe outras consequências bem importantes. Foi determinada uma indenização por danos morais coletivos, no valor total de 30 milhões. 30 milhões. Isso. E segundo a decisão, essa é uma responsabilidade solidária entre os condenados, o que significa que o valor pode ser cobrado inteiro de qualquer um deles, né? Isso por causa dos danos causados nos atos de 8 de janeiro. Algumas reportagens até mencionam que talvez o Cid e o Ramagem não entrem nessa conta específica da indenização, mas o montante global foi esse, 30 milhões. E, talvez o que seja politicamente ainda mais relevante, todos os 8 condenados foram declarados inelegíveis por 8 anos. 8 anos de inelegibilidade. Exato. E esse prazo começa a contar da data da decisão do colegiado, ali 11 de setembro de 2025. Isso com base na lei da ficha limpa, né? O Tribunal Superior Eleitoral seria então notificado para tomar as providências. 8 anos de inelegibilidade tem um peso político imenso, claro. E quantas penas de prisão, essas sentenças longas para a maioria, elas são de cumprimento imediato? Quer dizer, os condenados foram presos logo depois do julgamento? Não imediatamente. O nosso sistema processual penal garante o direito a recursos, né? Os condenados podem, e a defesa do Bolsonaro, por exemplo, já até afirmou que vai fazer isso, recorrer dessa decisão da primeira turma. Podem ir para instâncias superiores dentro do próprio STF como plenário e talvez até questionar alguns aspectos em outras cortes. Só depois que se esgotarem todos os recursos possíveis, o que a gente chama de trânsito em julgado, ou talvez depois de uma confirmação em segunda instância. Isso depende um pouco da interpretação da lei atual sobre execução provisória da pena. Só aí é que as ordens de prisão poderiam ser efetivamente cumpridas. Então, assim, ainda tem um caminho jurídico pela frente antes da execução dessas penas de prisão. Entendido. Então tem um percurso jurídico ainda a ser seguido. E você mencionou que alguns condenados ocupavam cargos públicos. O Ramagem, por exemplo, era deputado federal. A decisão do STF teve algum impacto direto nesses cargos? Teve sim. A primeira turma, como parte já da condenação, decretou também consequências funcionais. Foi determinada a perda do cargo de delegado da Polícia Federal, tanto para o Alexandre Ramagem quanto para o Anderson Torres. E no caso específico do Ramagem, que estava exercendo um mandato eletivo, foi decretada também a perda do mandato de deputado federal. Isso é um efeito que vem junto com a condenação criminal depois que não cabe mais recurso, né? Mas a turma já declarou isso na decisão. Entendi. E como o próprio Supremo Tribunal Federal se posicionou, assim, institucionalmente sobre essa decisão de um impacto tão grande? Teve manifestações dos ministros, além dos votos em si? Sim, tiveram manifestações importantes. O presidente do STF na época, o ministro Luiz Roberto Barroso, embora ele não tenha votado nesse caso específico da turma, ele fez um pronunciamento no final da sessão que foi muito divulgado. Ele classificou o julgamento como um divisor de águas na história do Brasil. Divisor de águas. Forte isso. Bastante. Na visão dele, essa decisão ajudaria a encerrar o que ele chamou de ciclos do atraso na vida brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. O Barroso fez questão também de ressaltar a legitimidade do processo todo, né? Afirmou que foi um julgamento público, transparente, com um devido processo legal, baseado nas provas mais diversas: vídeos, textos, mensagens, confissões. Interessante essa fala do Barroso sobre divisor de águas e essa ênfase na transparência. Ele pareceu querer rebater diretamente aquelas críticas de que seria um julgamento com motivação política, né? Exatamente, ele foi bem direto nesse ponto. Declarou que, só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontraria nesse julgamento algum tipo de perseguição política. Elogiou também o trabalho do relator, o ministro Alexandre de Moraes, chamou de um trabalho hercúleo. O Barroso concluiu dizendo que, embora ninguém saísse feliz de uma sessão com resultado desses,
o tribunal cumpriu o que ele considerava uma missão importante e histórica, e terminou com um apelo à pacificação e à reconstrução das relações no país. E o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator do caso e uma figura central, né, em toda essa investigação, ele também se pronunciou? Sim, no finalzinho da sessão, o Moraes também fez uma declaração breve. Ele argumentou basicamente que o que leva à pacificação é o devido processo legal, um julgamento público e transparente e aplicação da Constituição e das leis, e não uma tentativa de golpe como a que estava sendo julgada ali. Para ele, a decisão do STF fortaleceria a democracia e serviria como um freio, né, para que eventos parecidos não se repetissem no futuro. E vale notar que quem proclamou o resultado final por presidir a sessão da primeira turma foi o ministro Cristiano Zanin, e ele fez isso ao lado do presidente da corte, o ministro Barroso. É fundamental a gente registrar também, para ter o quadro completo, que a decisão não foi unânime, né? Teve um voto discordante, o do ministro Luiz Fux. Correto, bem lembrado. O ministro Fux apresentou um voto que divergiu da maioria que se formou. Ele votou pela absolvição da maior parte dos réus, inclusive do ex-presidente Bolsonaro. No entendimento do Fux, só o Mauro Cid e o general Braga Neto deveriam ser condenados, e só por um dos crimes que foram imputados, o de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É um ponto relevante, claro. E as fontes até mencionam que alguns juristas e analistas de fora do STF fizeram críticas a esse voto, apontando talvez contradições ou uma análise meio seletiva das provas. Mas enfim, essa é uma interpretação externa, né? O voto dele registrou uma posição jurídica diferente dentro da turma. Bom, saindo agora um pouco do ambiente do Supremo, como é que o mundo político reagiu a essa condenação? A defesa do Bolsonaro, imagino, deve ter se manifestado bem rápido. Sim, a reação da defesa foi imediata e muito crítica. Os advogados, o Celso Vilardi e o Paulo Amador da Cunha Bueno, eles soltaram uma nota oficial expressando profunda discordância e indignação. Eles classificaram as penas como absurdamente excessivas e desproporcionais. Mantiveram a linha de defesa que já vinham adotando, né, dizendo que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, que ele nunca participou de planos golpistas e que também não teve nenhum envolvimento com os atos de 8 de janeiro. Confirmaram que vão recorrer da decisão, mencionando inclusive a possibilidade de buscar instâncias no âmbito internacional. Além disso, criticaram que eles consideraram falta de tempo adequado para analisar todas as provas e voltaram a argumentar que o foro certo para o julgamento não seria a primeira turma do STF. Entendi. A defesa foca mais nos argumentos jurídicos, né? E na questão da desproporcionalidade das penas. Mas a reação da família Bolsonaro, especialmente do senador Flávio Bolsonaro, parece que foi por um caminho bem diferente, mais abertamente político e de confronto, talvez. Exatamente. A reação do Flávio Bolsonaro foi, assim, bastante contundente e já apontou por uma estratégia política bem clara. Falando com a imprensa ali na frente do local onde o pai cumpria a prisão domiciliar por um outro processo, ele defendeu abertamente a busca por uma anistia ampla, geral e irrestrita para todos, incluindo Bolsonaro. Anistia? Para tudo? Para tudo. Essa anistia, na visão dele, deveria cobrir as esferas criminal, administrativa e eleitoral, e retroagir até o começo do inquérito das fake news. Foi uma proposta de solução política para um problema jurídico, né? Além disso, ele fez ataques pessoais muito fortes ao ministro Alexandre de Moraes, usando termos como psicopata e questionando as faculdades mentais dele. Também lançou dúvidas sobre a imparcialidade dos ministros Zanin e Dino pelo fato de terem sido indicados ao STF pelo presidente Lula. O Flávio Bolsonaro resumiu a visão dele dizendo que o resultado já era esperado, não pelo que estava no processo, mas por quem iria julgá-lo. É um contraste bem notável com a abordagem mais técnica da defesa, né? Nossa, é um contraste gritante mesmo. De um lado, a gente tem a defesa técnica questionando o processo, as penas. Do outro, um filho senador propondo uma solução política radical, a anistia, e partindo para ataques pessoais diretos contra ministros. Como você lê essa aparente divergência de táticas? Olha, o que as fontes sugerem é que talvez seja uma estratégia com múltiplas frentes, né? Por parte do entorno ali do ex-presidente,
A defesa formal age dentro dos limites do processo legal, busca reverter a condenação usando recursos técnicos, questionando provas, o foro, a dosimetria da pena, o trabalho jurídico mesmo. Certo. Já a reação política, como essa do Flávio Bolsonaro, parece mirar um outro público e ter um outro objetivo. Mobilizar a base de apoio, tentar desacreditar a decisão judiciária e o próprio judiciário e construir uma narrativa de perseguição política. A proposta de anistia é o ponto máximo dessa estratégia política, né? Tentar anular os efeitos da condenação por via legislativa, independentemente do mérito jurídico da decisão do STF. São duas frentes que, embora sejam diferentes na forma, parecem ter o mesmo objetivo final: livrar o Bolsonaro e os aliados das consequências dessa condenação. Faz sentido. E o Flávio Bolsonaro também mencionou o estado de saúde do pai e o futuro político dele, apesar de tudo isso. Sim, ele mencionou que o julgamento teria afetado a saúde do ex-presidente. Citou um vídeo onde ele estaria emocionado, soluçando. Mas, politicamente falando, o discurso foi de resistência total. Afirmou que o jogo está só começando, que o Bolsonaro está mais vivo do que nunca e pronto para ser presidente de novo, basicamente ignorando a condenação e a inelegibilidade que foi decretada. Ignorando completamente, né? Totalmente. E essa linha da anistia, aliás, encontrou eco bem rápido. O líder da oposição na Câmara, o Sóstenes Cavalcanti, do PL, defendeu que a proposta de anistia fosse votada já na semana seguinte, abrangendo desde o inquérito das fake news. Isso mostra que já existe uma articulação política imediata nesse sentido. E outros aliados importantes, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele seguiu a mesma linha de raciocínio. O Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, usou as redes sociais. Ele também classificou a sentença como injusta e as penas como desproporcionais. Adotou um discurso parecido com o do Flávio Bolsonaro ao afirmar que o resultado já era conhecido de antemão, sabe? Insinuando que foi uma decisão mais política do que jurídica. Ele escreveu que, se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas, e concluiu dizendo que a história se encarregará de desmontar as narrativas. Ou seja, bem alinhado com essa tese de injustiça e perseguição. Entendi. E do outro lado do espectro político, como o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, se posicionou sobre esse julgamento tão delicado envolvendo o antecessor e adversário político dele? O presidente Lula deu uma entrevista um pouco antes da conclusão do julgamento, quando a maioria pela condenação ainda estava se formando ali na turma. Ele começou de uma forma bem cautelosa, dizendo que não comentaria votos de ministros do STF. No entanto, ele fez uma observação que gerou bastante repercussão. Cada juiz vê aquilo que quer ver. Mas aí ele ponderou: só acho que os juízes têm que ver a verdade. Interessante. Sim. O Lula expressou a expectativa de que o julgamento se baseasse nos autos, nas provas, né? E no comportamento dos réus em relação à democracia, e que não fosse algo contra a pessoa do Bolsonaro. Apesar dessa cautela inicial, o Lula foi bastante enfático ao afirmar que, na opinião dele, há mais do que prova de que o Bolsonaro tentou, sim, dar um golpe de Estado. Ele mencionou a existência de dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito que comprovariam essa intenção golpista. É uma posição que mistura um respeito institucional com uma avaliação bem contundente dos fatos, né? Com certeza. E uma condenação dessa magnitude, né? De um ex-chefe de Estado por tentativa de golpe, isso certamente não ficou só aqui no Brasil. Como foi a repercussão internacional disso tudo? Foi enorme e imediata. A notícia dominou as manchetes dos principais veículos de comunicação internacionais. Foi impressionante. Jornais e agências como o The New York Times, o The Guardian, lá do Reino Unido, o Le Monde, da França, The Washington Post, o El País da Espanha, o Clarín, da Argentina, as agências Reuters e Associated Press, The Wall Street Journal, até a rede Al Jazeera. Todos deram um destaque enorme. Nossa, o mundo todo de olho. Exato. As manchetes refletiam bem a gravidade da coisa. Suprema Corte considera Bolsonaro culpado de conspiração para golpe militar, isso no The Guardian. Ou Brasil dá um passo transcendental contra a impunidade, no El País.
O foco internacional foi bem claro. A condenação inédita de um ex-presidente por tentar subverter a ordem democrática e a perspectiva dele passar décadas na prisão. A percepção lá fora, na maioria, foi de um fortalecimento das instituições brasileiras diante de uma ameaça que foi considerada grave. Então, juntando todas essas peças que a gente conversou, temos uma condenação histórica, sem precedentes no STF, penas altíssimas para a maioria, inelegibilidade decretada e reações que vão desde a defesa técnica buscando recursos até a negação política total e esse chamado por anistia. É um cenário de polarização muito forte, né? Exatamente. O que emerge das fontes é um quadro bem complexo e profundamente dividido. De um lado, a gente tem a Suprema Corte dando uma decisão baseada, segundo a maioria dos ministros e o presidente da Corte, em muitas provas, né? E buscando afirmar a força do Estado de Direito e a responsabilização por atos contra a democracia. Do outro lado, tem um campo político que reage com indignação, com alegações de perseguição, questionando a legitimidade do julgamento e que já está articulando uma resposta política à anistia para tentar anular os efeitos dessa decisão judicial. O processo judicial em si não acabou, né? Os recursos vão seguir, mas o impacto simbólico e político já é gigantesco. Fica muito claro esse choque, né, entre a esfera jurídica e a reação política. A decisão do STF afirma uma verdade processual, baseada em provas, enquanto uma parte significativa da política rejeita isso como ilegítimo e busca caminhos para contornar. Individual dos condenados, mas sobre o próprio sistema político e a saúde da nossa democracia. Essa tensão entre a decisão judicial e essa contestação política tão radical dela coloca em xeque a própria ideia de limites institucionais e de responsabilização das lideranças, né? Exato. E deixa uma pergunta no ar para a gente refletir, né? Como essa decisão e principalmente essas reações tão contrastantes a ela vão moldar o futuro do debate político aqui no Brasil. A gente vai ver um reforço das normas democráticas e da ideia de accountability, de prestação de contas? Ou será que vamos ver um aprofundamento ainda maior da polarização e do questionamento das instituições? É algo que certamente vai continuar reverberando por muito tempo. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.